Boa noite, povo de Deus. Que a doce e a maravilhosa paz do Senhor esteja com todos, amém? São exatamente 20 horas e 5 minutos. Estamos ao vivo na nossa Libertar Live de toda quinta-feira. Você que já nos acompanha, você que está sempre aqui neste mesmo horário, Deus tem algo de maravilhoso para falar na tua vida, ao teu coração, nesta noite, em nome de Jesus. E como eu sempre faço, eu quero falar um pouquinho da comunidade evangélica Libertar, essa igreja que nasceu no coração de Deus há mais de 10 anos atrás e se tornou uma realidade há quase 2 anos. Estamos na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, declarando que a palavra tem poder e liberta de todo mal, em nome de Jesus. Então eu gostaria, pastor, só abaixa um pouquinho. Quero falar um pouco da comunidade evangélica Libertar e eu quero convidar você a participar de uma de nossas reuniões toda quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta às 19 horas e 30 minutos e no domingo 8 horas da manhã. Quarta e sexta às 19h30, domingo, culto da família, às 8 horas da manhã. Eu, juntamente com o corpo de obreiros da nossa igreja, te esperamos para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. Vocês me perdoem aí, balançar um pouquinho a câmera. Pronto. Aqui, tudo um pouquinho rápido hoje. Aí está. E nós estamos na estrada de Itapecerica Campo Limpo, 1378, estrada de Itapecerica Campo Limpo, 1378, Jardim Santo Emília, Embu das Artes, comunidade evangélica Libertar, uma igreja alicerçada na palavra de Deus. Você que está um pouco cansado aí de tantas loucuras que estamos vendo nos dias de hoje, né? Eu não digo nem no mundo, né? Porque a Bíblia já nos garante, nos diz que o mundo jaz do maligno. Mas, a bem da verdade, estamos vendo muitas discrepâncias, muitas coisas que não estão de acordo com o que diz a palavra do Senhor, infelizmente, no meio evangélico, no meio cristão. Muitas vezes nós até nos assustamos com algumas coisas que ouvimos. Então, eu faço uma proposta para você. Venha conhecer a comunidade evangélica Libertar. Uma igreja que tem um único propósito, te ensinar o caminho da salvação através da palavra, sem subterfúgios, sem meias palavras, sem invencionice, unicamente com a palavra que liberta. E a palavra nos ensina, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade que está nas Escrituras Sagradas, ela é mais do que suficiente para operar todas as coisas em nossas vidas em nome de Jesus. Então, venha estar conosco, eu, pastor Ronaldo Fernandes, pastor Andréa Fernandes e toda a nossa equipe de obreiros. Nós queremos orar por você, queremos abençoar a tua vida, queremos trazer a verdade da palavra para o teu coração, em nome de Jesus. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, Jardim Santa Emília, Embu das Artes. Cultos, quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta, às 19h30 e domingo, 8 horas da manhã. Venha, participe e seja mais que abençoado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, hoje eu estou aqui, uma passagem bíblica muito conhecida de todos nós. Momentos antes, o Espírito Santo me guiou nessa direção, a trazer esta palavra, porque ela fala muitas coisas interessantes numa parte pequena, num curto espaço de versos. Nós aprendemos muitas coisas da parte do Senhor. E eu quero hoje falar aqui em Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 36. Evangelho escrito por Mateus, né? Irmão José Wilson está entrando aí agora conosco, né? Evangelho escrito por Mateus, capítulo 26, no verso 36. Nós vamos fazer a leitura, vamos entender um pouco este momento, que é o momento em que Jesus chega no jardim do Getsemane, né?
ou alguns gostam de pronunciar Getsemane. Eu prefiro Getsemane. E eu até tinha até visto uma certa vez o significado. Pastora, pode dar uma olhadinha aí o significado da palavra Getsemane. Eu não me lembro agora, mas eu já tinha consultado em uma outra oportunidade. E antes de entrar na nossa mensagem, eu quero te pedir encarecidamente, você que gosta de nos acompanhar aqui nessa live, você que faz parte da nossa igreja, ou ainda que você não faça parte, você é de uma outra denominação, mas você ama a obra de Deus. Você crê que a palavra do Senhor precisa ser impulsionada, precisa ser levada aos quatro cantos deste planeta. O ID de Cristo Jesus. Eu quero chamar você a um propósito, a uma, como eu posso dizer, a uma responsabilidade. Você ama a obra do Senhor? Então nos ajude. Faça uma doação, qualquer valor. A pastora Andréa acabou de postar aqui a chave Pix. Você pode estar nos ajudando com qualquer valor para que possamos continuar pregando o Evangelho, abençoando vidas. Tem tantas coisas que Deus quer fazer através desse ministério, tantos projetos que este ano muitos deles vão se tornar realidade, mas eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua adoração a Deus, não ao pastor Ronaldo, não à nossa igreja, mas a Deus. Se você ama a obra do Senhor, doe. Qualquer valor nos ajuda. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Bom, a pastora já pesquisou. Qual é o significado, pastora? O Getsemane representa a decisão de obediência de Jesus ao plano divino, transformando um local de esmagamento em um marco de salvação e amor. Esse aí é o significado do que aconteceu no jardim. Eu queria um significado do nome, da palavra Getsemane. Você pode... Você tem que colocar significado. Aí você vai colocar. Mas vamos lá. Helenice também. Seja bem-vinda, Helenice. Está conosco aqui. E eu quero também, irmãos, assim que terminar a nossa live, esse vídeo vai estar disponibilizado na página oficial da Comunidade Evangélica Libertar. Então, você que ainda não faz parte, você que ainda não conhece, não entrou lá, entra lá, faça parte da nossa página. Queremos passar a transmitir através do YouTube. Queremos começar a fazer diretamente de lá. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Bom, eu tenho aqui nas minhas mãos o significado. A palavra Getsemane é derivado do hebraico. E talvez a pronúncia Gatshemani. Gatshemani. Acho que é isso. Gatshemani significa literalmente prensa de azeite ou lagar de azeite. Trata-se do jardim no sopé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, onde Jesus orou e sentiu profunda agonia antes da sua crucificação. Então, o Jardim das Oliveiras, né, já tinha um nome de prensa de azeite, até porque era um local onde se plantava, né, a planta que se faz o azeite, que é justamente a azeitona, ou no caso, a oliva, né? Então, um lugar chama prensa de azeite. Você consegue entender o que está acontecendo nessa situação? Jesus está em um lugar que já tem um nome muito simbólico. É ali onde ele vai ser prensado. É ali onde ele vai mostrar todo o seu interior, né? Tudo que ele carrega, quando ele chega no jardim do Getsemane, ele vai se ajoelhar ali e ele vai pôr para fora, literalmente ele vai ser amassado. Ele vai pôr para fora todo o seu sentimento, toda a sua dor, para que dali ele saia pronto para dar continuidade à sua entrega por cada um de nós. E o evento nos mostra justamente isso, o momento em que ele é prensado pelas suas dores, pela situação, mas ele está na presença de Deus, como você está aqui conosco. E ele sabe disso, ele sabia disso, que ele estava na presença do Senhor, mas não podia fugir
daquele momento. Vamos dar início à nossa leitura nessa noite. Mateus 26, verso 36, irmã Maria, Tiaguni está conosco, Maria Santos, também está chegando, mais pessoas estão chegando. E aí a Bíblia vai dizer assim, Mateus 26, verso 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Você percebe dois momentos. Ele está se entristecendo, seja bem-vinda, Adriana. Ela está se entristecendo e se angustiando, né? A tristeza é o primeiro estágio, a angústia já é um estágio mais profundo. Então Jesus ele já está chegando no segundo estágio da sua tristeza, que é a angústia. Vamos lá. E verso 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Verso 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, olha que coisa interessante, irmãos. Ele chega no jardim do Getsêmani e ele está com seus 12. Aí ele faz eles se assentarem na entrada. Ele acabou de chegar no jardim, ele fala: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Então, quando ele entra para dentro, são 2 momentos. Quando ele entra para dentro do jardim, ele diminui aqueles que estão com ele. Uma parte está na entrada e a outra parte, Pedro, né? Ele leva consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Ele levou ali um grupo menor, um grupo mais fechado, que foi mais longe com Jesus Cristo. E desse grupo, quando ele decide se afastar e ir mais longe, esse grupo fica ainda no meio do jardim do Getsêmani e Jesus vai se afastar para mais dentro ainda, mais profundo no jardim do Getsêmani. Sabe o que é engraçado? Na extração do azeite, ele obedece exatamente esse mesmo processo. Não é tirado só um azeite, mas é tirado vários tipos de azeite. Na extração, na prensa do azeite, tira-se azeite para iluminação, tira-se azeite para comer e tira-se o azeite que vai ser usado no templo, o da unção. 3 tipos de azeite. Então, perceba que o último azeite, o que vai ser oferecido no templo, é só Jesus. Por isso que ele se destaca de todo mundo e vai ficar sozinho. Porque ele representava o azeite da adoração. O azeite que ia ser vertido na presença de Deus. E que ia ser extraído naquele momento ali. Dali, do Getsêmani, só podia sair o mais puro. Ele chega triste e angustiado. Quem já chegou triste e angustiado na presença de Deus? Escreve aqui nos comentários. Eu já cheguei. Eu já estive assim. Se você já passou por isso. Quem já chegou triste e angustiado na presença de Deus? Mas perceba que
a pureza maior, o profundo, a limpeza maior de Jesus Cristo só vai acontecer quando ele estiver sozinho. Porque muitas vezes os que estão ao nosso redor não conseguem entender as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, não conseguem compreender. Tem pessoas que vai ouvir você chorando, vai ouvir o seu lamento e vai até dizer, mas nem é tanta coisa assim. Nem é um sofrimento tão... Não é tanta dor assim, mas só Deus sabe o que você está passando. Porque quem não está na sua pele, não sabe. Por isso que Jesus deixa um grupo no começo do jardim do Getsemane, o outro grupo fica no meio e ele vai mais para dentro, porque só Deus podia ouvir o que ele tinha para falar. Tem coisa que não adianta você falar para A, para B, para C. Ninguém vai conseguir aliviar a dor que está no seu coração, a não ser o próprio Deus. Conversar com alguém, pedir uma direção, pedir uma ajuda, não é errado, não me entendam mal. Não é disso que eu estou falando. E até, de certo modo, até certo ponto, muitos que nos rodeiam, muitos que nós já conhecemos, até conseguem nos ajudar. Mas são limitados. Você é limitado, eu sou limitado. Nós não temos uma capacidade muito profunda de aliviar a dor humana. Nós não temos. Agora, o Deus que nós cremos e servimos, ele vai no profundo. O ministério de Jesus foi bastante difícil, irmãos. Muita rejeição. Quem é que gosta de ser rejeitado? Você que está me ouvindo aqui agora. Às vezes alguém perto de nós, alguém da nossa história, que em algum momento se entristeceu conosco e se afastou. Nós nos entristecemos, ficamos chateados. Até nos perguntamos, mas o que eu fiz para fulano? Por que ele não gosta de mim? Por que ele não gosta? E a gente se entristece. Você compreende isso? Entende isso? A vida de Jesus Cristo aqui na terra foi de muita rejeição, de perseguição, de armadilhas, de muita gente apontando o dedo para Jesus e o acusando até de satanista, de falar por Beelzebu. Imagina, você ter uma consciência, que ele sempre teve, de ser filho de Deus, de ter uma missão aqui na terra, de ter que no final da sua vida, num determinado momento, não é nem no final da sua vida, porque ele ainda era jovem, e ele sabia que em determinado momento ele ia ser preso, ia ser torturado, e ainda depois seria sacrificado por morte da cruz como maldito. Porque eu não sei se você sabe, a morte de cruz não era para todo mundo. A pena capital, a pena maior era a morte de cruz. Quando alguém era condenado por morte de cruz, é porque ele não só era condenado, como ele era amaldiçoado. E tinha que ser dessa forma, e tinha que ser desse jeito. Jesus chega no jardim do Getsemane, ele está pesado. Quem que está me ouvindo já chegou pesado na igreja, pesado na presença de Deus, porque muitas são as acusações, muitas são as perseguições, os levantes contra a sua vida. E você se apresenta diante de Deus muito angustiado, muito entristecido. E é nesta hora que é preciso abrir o teu coração. É nessa hora que você, meu amado, você, meu irmão, minha irmã, que está me acompanhando,
na presença de Deus, não tenha medo de ser quem você é, de pôr para fora. Ontem eu estava na igreja do pastor Ednei Moreira e ali eu estava ministrando uma palavra justamente sobre isso, de você fazer como Gideão. Gideão, quando ele é abordado pelo Senhor através do anjo, ele recebe ali uma injeção de ânimo, de força, de fé, porque o próprio Deus está dizendo: com essa tua força eu livrarei o povo de Israel. Força que ele não conseguia enxergar, não conseguia ver, pelo contrário, ele se colocou ali angustiado, entristecido. A sua história até aquele momento era de tristeza, era de dor e até de decepção, angústia. Mas ao invés, preste atenção, ao invés de parar a vida, ao invés de se isolar, ao invés de fugir do mundo, ao invés de querer ficar perto só de pessoas que concordam com você, porque isso é muito bom, ficar perto de gente que só concorda com você, que só balança a cabeça para você: nossa, você está certo, não é isso mesmo. Ao invés disso, você precisa confrontar as dores, os problemas, as situações, os levantes e se colocar na presença de Deus. Porque quando Gideão se abre com o Senhor e fala: olha, eu estou chateado, eu estou triste, eu estou angustiado, o Senhor diz para ele: vai nessa tua força. O que Deus está dizendo para Gideão? Essa força de tristeza, de angústia, é ela mesmo que eu quero. Você entende que Deus trabalha até na angústia? Até na tristeza? Deus está falando para Gideão: sabe essa força que você está aí de reclamar, de murmurar? Eu preciso dela, mas não para ficar encostado num canto, não para ficar paralisado. Reverta toda essa dor em força, em disposição contra o seu inimigo, contra Satanás, que é o nosso inimigo. Eu preciso dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu confesso, irmãos, eu confesso que às vezes eu fico até um pouco angustiado e triste. De verdade. Por que eu digo isso? Porque por muitas vezes o Senhor tem falado a algumas pessoas. Sabe, Deus, eu não sei o que acontece. Não sei, a pessoa, ela está passando por uma dificuldade, ela está passando por uma dor, ela precisa de uma solução, ela precisa de uma direção, e o pastor está dizendo: olha, é isso. O teu inimigo não é o ser humano, não são as pessoas, não é Deus. O teu inimigo é Satanás. Ela não ouve. E continua murmurando, e continua reclamando, e continua apontando o dedo para Deus. Gideão estava desse jeito. Estava até culpando a Deus. Mas quando Deus viu essa força, falou: não, eu vou te usar desse jeito mesmo. E na presença de Deus, Gideão foi tratado. Cada prova que Gideão pedia para Deus, que era ele mesmo que estava ali falando com Gideão, Gideão era tratado de dentro para fora, até ser levantado como um soldado nas mãos de Deus. Deixa eu falar algo para você. Essa dor não pode continuar aí dentro, não. Jesus não poderia chegar na cruz carregando aquela dor. Por isso que ele vai para a prensa do azeite. Oh, aleluia. Oh, Ramanuki Assuriandarai. Aleluia, Deus. Será que hoje não é o dia de você ir para a prensa? Será que hoje não é o dia de você ir para o Getsemane? Glória a Deus. E chorar aos pés do Senhor. E pôr para fora tudo que está te angustiando.
Até quando você vai carregar lixo? Até quando você vai carregar essa dor que te paralisa, que não deixa você continuar? E da porta para fora você é sorridente. No seu trabalho você é uma pessoa maravilhosa. Todo mundo gosta de você, você é solícito. Porque você tem uma personalidade magnética. Todo mundo quer ficar perto de você. Mas a angústia e a tristeza está te corroendo. As multidões, meu Deus. As multidões seguiam Jesus e Jesus carregando toda a dor do evangelho. Ele carregando as multidões com ele curando, ele ministrando os sermões, ele abençoando vidas. Quando ele chega no jardim do Getsemane, ele está aqui, ó. Ele está no limite dele. Angustiado e entristecido. Sabe, às vezes a gente fica nessa bobagem de achar que eu sou crente e tudo tem que dar certo. Eu faço tudo certo, então Deus tem que fazer certo. É a tal da confissão positiva. Tem um monte de igreja pregando essa bobagem por aí. E tem um monte de crente achando que Deus é obrigado a fazer tudo que você pede. Tem que dar tudo certo na sua vida porque você é um cara legal. E Jesus Cristo? Será que Jesus Cristo era um cara legal? Hã? Fez tudo certo, meu amado. E ele chega no jardim do Getsemane para ser prensado. Eu estou falando aqui com pessoas que andam revoltadas, porque coisas estão dando errada na sua vida. Estão apontando o dedo para Deus. Estão dizendo, Deus, mas por que está dando errado? Porque tem que dar, meu amado, porque na terra é assim mesmo. Há tempos e tempos. Ô irmãos, eu fico realmente assim, pensativo. O que faz alguém... Não é possível que a palavra não esteja sendo pregada para ensinar as pessoas que andar na presença do Senhor é porta estreita, é caminho estreito, é pagar preço. Eu não sei se talvez esse tipo de mensagem faça até a igreja ficar vazia, mas que a igreja esteja vazia, o céu cheio. Aleluia, Deus. Sabe, não dá para mim chegar aqui em uma live, não dá para me subir no altar, seja de igreja que for, onde eu estiver, e dizer para você que é um mar de rosas. Olha, venha para a presença do Senhor e venha viver um mar de rosas na sua vida. Mas não é. Porque aqui, meu querido, aqui, você vai saber o que é padecer pelo nome do Senhor, como Paulo aprendeu. Ah, pastor, mas essa mensagem aí... irmãos, quando Jesus começou o seu ministério, não tinha só 12, tinha um monte de gente, um montão de gente. Ó, quem não quer andar com Jesus? Quer andar com Jesus, André? É nós. Mas aí Jesus começou a pregar: se arrependa, para de pecar. Ó, um monte de gente saiu fora e essa palavra é dura demais. É o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas não querem a palavra da verdade. Elas querem palavra que agrade ao coração delas, que massageie o seu ego, que ela saia dizendo: ai, que gostoso. Só que eu não estou aqui para massagear teu ego. Eu não estou aqui para dizer que você é lindo, cheiroso. Não. Estou aqui para dizer que se você não colocar para fora
o que te traz tristeza e angústia, você não vai conseguir ter uma vida de paz. E Deus tem paz para te dar. Mas o Senhor acabou de dizer que é uma vida difícil, é uma vida de pagar preço. É, meu amado. Mas não é sempre não. Não é direto não. Existem tempos e tempos. Ah, pastor, mas isso aí é na vida geral. Sim, é verdade. De uma forma geral, no mundo, a vida é de altos e baixos. Só que aqui, na presença de Deus, você sabe para onde você está indo. Quem não está na presença de Deus, não sabe. Aqui, você tem uma promessa. Aqui você sabe que o sangue dele foi derramado para que você tenha vida eterna. E quando eu digo vida eterna, não é aqui nessa terra. É no reino de Deus. Você consegue entender isso? É tempo de dar mais um passo. É tempo de viver o propósito de Deus. Jesus está se preparando para um propósito aqui. Então ele precisa ir para a prensa de azeite. Ele precisa ir para um lugar onde ele vai pôr tudo ali para fora, para ele verdadeiramente estar pronto para o sacrifício. E aí a Bíblia vai dizer assim, versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Você entende que ele está no limite dele? Ele está literalmente dizendo, Senhor, se possível, eu quero desistir. É isso que você acabou de ouvir. Se tem como, Deus, para mim deu. Se possível, todavia, a minha vontade, perceba, olha só, irmãos, as nossas vontades, ela provém da alma. Amém? O que é a alma? A alma carrega todas as nossas experiências desde o nosso nascimento. Por isso que muitos de nós chegamos na presença de Deus com a sua alma adoecida, contaminada. Jesus diz, eu estou angustiado e triste até a minha alma. A alma dele está contaminada. Diante de tanta rejeição, diante de tantas coisas ruins que ele viveu, que ele passou. Então, quando ele vai falar com o Senhor, ele diz, da minha vontade, da minha alma que está contaminada, eu quero parar aqui. Se possível, dá para outro. Deu para mim, chega. Eu não aguento mais. Todavia, aqui agora é que vem o grande mistério. Todavia, verso 39, não seja como eu quero, porque a minha vontade não está legal, mas como tu queres. Deixa eu dizer algo para você. Toda vez que você falar com Deus, faça isso. Senhor, eu quero que seja assim, tá? Porque, irmãos, a nossa alma se contamina com tantas coisas. Você quer ver uma coisa que contamina a alma? Emoção. As nossas emoções. Meu Deus do céu. Eu tenho certeza que alguém aqui que está me ouvindo já teve um momento da sua vida que você se irritou tanto em uma determinada situação que você diz, se eu pego fulano, eu não suporto cicrano. Quem é que está falando? A sua alma. É a sua emoção. E é por isso que Jesus faz essa ressalva, Senhor, a minha alma não está legal. Porque se for da minha vontade, eu parei aqui. Então, todavia, não seja como eu quero. Vai falar com Deus, Senhor, a minha vontade é essa aqui. Mas se o Senhor sondar o meu coração e ver que essa vontade não é uma vontade que condiz com a tua palavra, que condiz com a tua vontade, que condiz
com o que é certo, segundo as tuas escrituras, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Você vai viver o melhor de Deus nessa terra em nome de Jesus. Porque a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. É isso. Então, quando você fala para Deus, Senhor, se a minha vontade não estiver de acordo com a tua, que seja feita a tua. Nós não podemos viver o nosso querer. O nosso querer é limitado, o nosso querer se angustia, se entristece, como Jesus se entristeceu, se angustiou, ao ponto de querer parar, de querer desistir. E aí ele diz, todavia, não seja feita, não seja como eu quero, mas como tu queres. O verso 40 vai dizer, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito, com letra minúscula, está pronto, mas a carne é fraca. Você já entendeu o que significa essa passagem bíblica? Espírito com letra minúscula é o nosso espírito de vida. Nós somos corpo, alma e espírito, ok? Então, quando Jesus se refere ao Espírito, ele não está falando Espírito Santo. Ele está falando ao Espírito de vida, que não é a alma, é o Espírito. Ok? O Espírito é o sopro de Deus. É o que te faz levantar pela manhã, é o que te faz acordar, é o que faz você abrir os olhos. Ok? O seu Espírito. E esse Espírito, por ser intangível, por ser algo que veio de Deus, Jesus está dizendo, o Espírito, o que nos liga ao Senhor é o nosso Espírito. Não sei se você já esteve na Bíblia, você já esteve na igreja, e aí o pastor fala assim, ore em Espírito. Você já ouviu essa forma de falar? Já. Alguns até brincam, né? Eu vou virar um Espírito então para orar? Não, não é isso. Essa forma de falar, o pastor ou quem está no altar está dizendo, volte-se para dentro de si, entre em contato com Deus, né? Abre aí o teu espírito para falar com Deus. É basicamente isso que as pessoas, quando dizem isso, está querendo dizer. Né? O orar em espírito, é você se conectar com Deus através do seu espírito. Você não se conecta através da alma, é através do espírito. Por isso Jesus diz, o espírito está pronto para se conectar com o Espírito Santo, para entrar na presença de Deus. Mas a carne é fraca. E sabe o que chama a atenção? Em um outro evangelho, a Bíblia diz que esses discípulos estavam a um tiro de pedra de distância de onde Jesus estava, mais ou menos uns 10 metros. Você pegar uma pedra e atirar, uma distância de um tiro de pedra, de 7 a 10 metros mais ou menos, que você joga, que você lança. Ou seja, em linha reta, o Jardim de Getsêmani, eu nunca fui lá, mas eu já vi fotos, já vi pessoas que foram. Ele é plano, ele não tem muitos aclives, ele é plano. Então, de onde os discípulos estavam, dava para ver Jesus, ao longe, 10 metros à frente, era perto. E mesmo assim, Jesus sai de lá para conversar, para ver como é que estão os seus discípulos, e eles estão o quê? Dormindo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Mesmo perto do Senhor, há o risco de cair em tentação. Ai, pastor, mas como assim? Deus não me protege? Protege. Mas a Bíblia também me diz, o que está de pé, vigie para que não caia. O que você não consegue entender, ô crente, ô homem de Deus, mulher de Deus, o que muitas vezes você não consegue entender é que você não é um anjo. Amém? Você não é um ser celestial
Você é de carne, né? Você é corpo, alma e espírito. Nós estamos aqui na terra, estamos ainda suscetíveis a falhas, a erros. Por que a Bíblia diz que quando chegar o grande dia do Senhor, teremos que ser transformados em um corpo de glória? Por quê? Porque esse corpo aqui não tem como entrar nos céus. Não tem como. Ele falha, ele peca, ele erra. O pessoal lá do Ednei está aqui conosco, né? Esse Dani Williams é o casal. Eles fizeram um Facebook com o nome dos dois. Dani Williams. Seja bem-vindo, queridos. Deus abençoe. O pastor Rodrigo, lá de Itacoaxetuba, está conosco também. Seja bem-vindo, amado. Está me devendo uma visita aqui. Então perceba que quando Jesus diz o Espírito está pronto, ele se refere a essa parte do nosso ser, que a qualquer momento que você fechar os teus olhos e se concentrar, você entra na presença de Deus através do seu Espírito. Ele está pronto, em qualquer momento. Agora, a carne sempre vai tentar te sabotar, porque a carne é fraca diante das lutas. Olha o que Jesus diz: vigiai para que não entrais em tentação. A tentação deles ali naquele momento era o cansaço. A tentação, Jesus precisava estar protegido para fazer as suas orações. Ok? Então tinha que ter alguém ali vendo o movimento ao redor. Só que eles dormiram. O cansaço veio sobre eles e essa era a tentação que desviou eles daquele propósito. Qual é a tentação que está te desviando do propósito? É o dinheiro? É o trabalho? E aí você fala para Deus assim: mas Deus, eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar A, B, C, D, eu tenho tantas dívidas, eu tenho que trabalhar, Deus. E Deus sabe disso. Mas sem Ele, nada podeis fazer. Amém? Sem Ele, nada podeis fazer. Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês estão perto de mim. E mesmo assim a tentação alcançou vocês. É isso que muitos não entendem. E começa a questionar: mas Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou na tua casa, eu faço tudo certinho. Não era para mim passar por isso. Por quê? Você é mais especial? O que é que você é? Você é um anjo? Não. Todos nós vivemos. A Bíblia diz, irmãos, se eu não me engano em Provérbios, a chuva que cai sobre o ímpio, cai sobre o justo. Ímpio perde emprego? Perde. E o justo? Também. Ai, mas não deveria. Por quê? Por que não deveria? Porque é filho de Deus? Compreenda uma coisa, irmãos. Deus tem sempre o melhor para você. E você precisa entender. Ei, crente, põe uma coisa na cabeça. Somos imputados como ovelhas ao matadouro todos os dias. Todos os dias. Todo dia tem levante, todo dia vai ter seta, todo dia. Mas tem de bom ânimo. Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor que está em Jesus Cristo. Você é mais que vencedor. Em todas estas coisas você é mais do que vencedor. Luta vai haver sempre. Eu volto a dizer, cuidado com a confissão positiva. Essa invencionice que colocaram aí. Que tudo tem que dar certo porque você é de Deus.
Porque Deus é obrigado a fazer, ele é Deus, meu irmão. Ele é Deus. Ele não é obrigado a nada. Ah, mas ele não pode negar a si mesmo. Ele nunca negou a si mesmo. Essa conversa como eu posso dizer, é heresia daqueles que querem de alguma forma humanizar o poder de Deus, como se fosse um mero tomar lá da cá. Eu faço, Deus tem que fazer. Ele vai fazer porque ele é Deus. Não porque você está fazendo algo, não porque você é merecedor, não porque você deu uma oferta a mais, não porque você jejuou mais. Não. Ele vai fazer porque ele te ama. Só por isso. Ele vai fazer porque ele deu o seu filho por você. Mas no tempo que ele assim o decidir, na hora que ele assim o quiser, como ele quiser, e pode ter certeza de uma coisa: quando acontecer, vai ser o melhor momento da sua vida e vai ser na hora certa. Entenda, o nosso senso de urgência não é o senso de Deus. O nosso senso de justiça não é o senso de justiça de Deus. É diferente do Senhor. Não adianta vir com essa conversa para Deus. Mas eu fiz, irmãos, posso te falar uma coisa? Não é triste comigo, não? Se daqui até o final da sua vida você alimentar os pobres, se você ser dizimista, ser ofertante, se você visitar os hospitais, se você distribuir toda a sua riqueza, ainda assim você está em falta com Jesus Cristo. Então não adianta? Adianta. Tudo que nós fazemos aqui nessa terra é galardão, é recompensa para você. Mas não entra nessa bobagem de querer colocar Deus na parede porque ele tem que fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. É só você continuar crendo. É só você ter fé. Não mudar a sua mente, continuar crendo. Amém? E não deixar a tentação te desviar do foco. Vai vir várias tentações. Mesmo você estando na presença de Deus. Mas seja firme. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Em nome de Jesus. E aí a Bíblia vai dizer assim, nós já estamos terminando. Verso 42. E indo segunda vez orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Ele mais uma vez confirma a angústia, a dor que ele estava vivendo. E voltando achou-os outra vez adormecidos. E olha que Jesus já tinha falado para eles. Eles caiu de novo na tentação. Porque os seus olhos estavam carregados, cansados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Então, Jesus ali, depois de orar a terceira vez, aí ele fala para os seus discípulos, agora vocês podem descansar, porque eu já estou pronto. Agora você já pode descansar, porque ele já pagou o preço por mim e por você. Esse preço que nós pagamos aqui na terra não há de se comparar com o que ele pagou por mim e por você. Essa cruz que nós temos que carregar, segundo o próprio Jesus, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga, não dá para se comparar com a cruz que ele carregou. Levou sobre si todos os nossos pecados, porque agora você pode descansar. Ele se entregou. Ei, Jesus está falando para alguém aqui nessa noite, descansa. Descansa. Você anda tão atribulado, tão irritado, tão nervoso, esbravejando pelos cantos, nada está bom, nada presta. Descansa.
Confia no Senhor. Ele pagou um alto preço por mim e por você, e Ele tudo fará para que a tua vida seja uma bênção, em nome de Jesus. Recebe essa palavra no seu coração nessa noite. Tome posse, creia que Deus está começando um tempo novo sobre ti e sobre a tua casa nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, neste momento eu oro e intercedo por cada uma dessas vidas que nos acompanharam até agora, Senhor, que estiveram nessa live, meu Deus. O Senhor sabe o que ela está passando, o que ele está vivendo. Que haja agora a tua cura, que haja restauração, haja renovo na vida de cada um dos teus servos. Eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus toda sorte de bênção sobre a tua igreja, que os teus filhos venham ser renovados pelo teu Espírito Santo. Eu abençoo a cada um deles. E eu oro também, Senhor, por este homem, por essa mulher que está se desprendendo do material e está abençoando a tua obra, está doando nessa noite. Que nunca nada venha faltar na sua despensa. Eu libero unção de prosperidade na vida de cada um dos teus servos. Desde agora eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças ao bom Deus. Amém, queridos? Guarda essa palavra no seu coração. Quero agradecer a presença da Keila, da Adriana, tem mais pessoas aqui, a Edna, a nossa irmã Maria do Carmo de Assis, Maria Santos, a Guni lá na Bahia, a Helenice, cada um de vocês que estiveram aqui conosco, irmão José Wilson, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. E na quinta-feira que vem eu estou de volta. Deixa eu fazer um convite especial para você. Nesta segunda, terça e quarta de carnaval, nós vamos estar na nossa igreja com as 3 noites da adoração. Amém? As 3 noites da adoração vamos iniciar exatamente às 19 horas e às 8 horas vamos estar terminando. São cultos de 1 hora focados em adorar o Deus Pai. Enquanto as pessoas vão estar adorando o Deus da carne, o Deus da festa, da bagunça, nós vamos estar adorando o Deus Todo-Poderoso. Segunda, terça e quarta de carnaval, às 19 horas da noite, eu, juntamente com a nossa equipe de obreiros, estamos te esperando na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378, Jardim Santa Emília, nas 3 noites da adoração. Venha e seja muito abençoado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até a nossa próxima Libertar Live na quinta-feira em nome de Jesus. Fiquem na paz.